Boa noite, mais esta vez com Jesus, amém? Deus continue nos abençoando. Nós estamos aqui, mais uma reunião, juntamente com um grupo de irmãos, na casa da irmã Maria Ivanilde, né? Ivanilde Bezerra. É isso? Isso. Casa da irmã Ivanilde Bezerra. E nós convidamos a todos que estão ao alcance da nossa voz para estar conosco, juntamente, para podermos juntos saborearmos a palavra de Deus e sermos participantes do benefício desta verdade, aonde nós não perdemos nossos tempos, é o contrário, nós ganhamos o tempo. Tudo que se trata a respeito do que é a verdade e é Deus, então compensa a gente está integrados nesta palavra com aquela intenção de sermos alimentados e edificados pela mesma. E fazermos as coisas tudo bem correto, dentro da ordem, da linha, do espírito da palavra. Não é isto? Então nós seremos bastante alimentados e com isso seremos bastante edificados e cresceremos como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Talvez você não pressente o seu crescimento, mas há outros que crê ou que pode ver o seu crescimento de acordo com aquela vida que está vivendo no seu ser. Comportamentos, atitude e a sua postura, enfim, é uma vida na sua vida. Como disse o salmista Davi, no Salmo 63, ele disse: a tua benignidade para mim é melhor do que a vida. Isto é verdade, não é mesmo? Deus continue nos abençoando. Então nós vamos abrir este culto através de uma pequena palavrinha de oração e logo então ouviremos a palavra e logo então iremos para os nossos aposentos descansar. Isto é verdade. Com as nossas cabeças inclinadas, Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com a espada desembanhada, Senhor, põe um anjo aqui. Não deixem que o adversário escarneça e zombem de mim. Me lava com o teu sangue, Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, nós sabemos e cremos que o teu anjo está aqui. Ele está ao redor daquele que o temem. Ele está
também, Senhor, naqueles que o temem ao Senhor, que na verdade buscam a sua face, para obter de ti a sua sabedoria, para poder se mover neste mundo, para poder, Senhor, simplesmente fazer aquilo que é justo aos teus santos olhos. Pai Santo, nós estamos aqui na casa da irmã Maria Ivanilde, exatamente com esse propósito, Senhor. É para que então nós possamos ser uma bênção uns para os outros. E assim todos nós sermos abençoados com a tua presença. Senhor, nós teremos aqui a tua palavra que vai ser ministrada pelo teu servo daqui a pouquinho. Que a tua unção esteja conosco e em nós. E que o Senhor possa dar um espírito de sabedoria para sabermos administrar aquilo que o Senhor colocou em nossos ombros. Nós te pedimos que o Senhor o abençoe cada um, e aquele que estiver aqui neste recinto oprimido, Senhor, aflito, ó Deus, que ele seja liberto ao ouvir a sua palavra, e o Senhor possa dar a ele a sua cura, a sua libertação e até mesmo o perdão dos seus pecados. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino número 249. E após esse nós ouviremos a irmã Maria Martins. Ela vai cantar Depressa Vem Amigo. E nós cantaremos Perto da Tua Cruz. Meu Senhor, sou tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu amejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro eu, constrangido pelo amor, e meu coração bem contente está em servir-te assim, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés te achar, e conviva e muito fervente fé, e com Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor. Graças a Deus, aleluia. Amém, Jesus, amém. Depressa vem, amigo, pois é bem tarde já. Nas bodas preparadas, lugar pra todos há. Talvez tu demorando, o esposo vai chegar. E quando então bateres, não poderás entrar. Então com que tristeza, oh almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Se só se despertares na vinda de Jesus, tu não terás entrada, por te faltar a luz. Ó, considera a mágoa que tu terás então, a porta já fechada e tu batendo em vão. Então com que tristeza, oh almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Prepara-te, ó amigo, pra vinda do Senhor. Se crente, pois tu fores, terás o seu favor. No céu então cantando, irás de certo entrar. Mas se te descuidares, não há de ali chegar. Então com que tristeza, oh almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tardes para entrar. Amém, amém. Vamos cantar mais um hino, 150. Salvo estás, limpo estás. 150. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás,
pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana na cruz. No pecado foste sempre vencido, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fitos olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Foste limpo no sangue eficaz. Aleluia, amém? Você quer estar limpo por este sangue? O sangue de Deus. É só crer nele. É só tomar Deus em sua palavra, não em um credo, não em um dogma, não em um sistema de homem, mas na sua palavra. Aí então você terá o sangue sobre você para fazer uma propiciação, uma limpeza dos seus pecados, não é mesmo? Vamos cantar mais um hino, irmãos. É o 262. Após esse hino nós ouviremos a irmã Nijara. Ela vai cantar Tem Compaixão do Pecador. Hã? Ah, tá. É a Karina. Ela vai cantar Tenha Compaixão do Pecador. E nós vamos cantar O Amor Inesgotável. O santo amor de Cristo, que não terá igual, a sua vera graça sublime e eternal, e a misericórdia imensa como o mar, a qual ao céu atinge com gozo e de cantar. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico e inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Jesus andou no mundo
mundo e o povo procurou, e todas as angústias sim aos seus pés deixou, e seu amor brotava qual forte, imenso, sanando todo o mal. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico e inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Também nos olhos cegos pôs uma nova luz, a luz que nos dá vida, que já brilhou na cruz, e deu também às almas a glória de seu ser, ao implantar sua graça e seu real poder. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico e inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. O amor de Jesus Cristo no mundo é um fanal que marca vitorioso a senda do ideal. Embora passe os anos, é sempre eficaz, precioso é dar a alma e comparável paz. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico e inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém, Jesus. Ó Pai de amor, tem compaixão do pecador. Sem ser em ti não achará a salvação que tu nos dá. Tem compaixão, ó Salvador, tem compaixão do pecador. Ó, vem lavar seu coração, ó, vem lhe dar a salvação. Sem ser em ti não há perdão para o pecador, nem salvação. Só mesmo em ti o pecador encontrará um Salvador. Tem compaixão, ó Salvador, tem compaixão do pecador. Ó, vem lavar seu coração, ó, vem lhe dar
pecador na perdição. Seu coração, ó, vem lavar no sangue teu, purificar. Tem compaixão, ó Salvador, tem compaixão do pecador, ó, vem lavar seu coração, ó, vem lhe dar a salvação. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos para a parte principal, que é exatamente a palavra de Deus, correto? Nós vamos ficar de pé, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse 22. Leremos o verso 17 até o verso 19. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Que Deus abençoe a sua santa palavra e também com ela abençoa as nossas almas, amém? As nossas vidas. Pai Celestial, dê-nos o conteúdo desta verdade e deixe-nos tomar a Tua palavra como ela é. Pois sabemos que a única coisa que pode nos levantar acima de qualquer coisa do mundo é a Sua palavra, pois ela é Cristo, é Deus. E nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, por o Senhor nos conceder essa tremenda misericórdia e estender essa mão de graça a cada um de nós. Amém. Amém. Podeis assentar, amados. Nós vamos. Agora, ontem à noite, tivemos aqui um culto e nós falamos sobre o porquê Deus criou o homem e para que foi que ele criou o homem. E nós ouvimos que ele criou o homem para um propósito. Foi para lhes adorar. Foi para lhes servir. Foi exatamente para isto. Quando ele deu a Moisés, no Monte Sinai, os seus mandamentos, ele deu ali 10 mandamentos escritos em uma tábua de pedra. Aqueles 10 mandamentos, o primeiro mandamento foi este. Ele veio e disse a seu povo: ouve-me, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. E fora do Senhor teu Deus não há outro Deus. E ele disse: amai-vos com
toda a vossa alma, com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, o servi-lo. Mostrando exatamente o porquê que ele nos criou. Hoje, nós temos este privilégio de podermos lhe servir, lhe adorar. E ele nos deu este privilégio de nascer, crescer, constitui famílias, e logo então depois morrem. Desce ao pó. Então, ele nos deu um privilégio maior do que isto. Ele nos disse que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Ele está tirando você desta vida comum, desta vida natural, e posicionando você em sua própria palavra. A palavra de Deus, nós temos aprendido, ela é Deus. Como ontem nós ouvimos, né, aqui, eu não sei se eu preguei, foi isso aqui, eu estava falando com alguns, que quando Moisés escreveu os 5 primeiros livros, o livro do Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, Moisés, na verdade, escreveu, porque Deus sempre tem o seu homem, ele separa o que é seu para poder realizar a sua obra. E é exatamente isto. E ele separou os seus profetas, desde antes da fundação do mundo, para executar as suas palavras. E Moisés, ele era um homem ungido de Deus, cheio de Deus, separado por Deus. E Deus ditava as escrituras para Moisés e Moisés escrevia. Então, se você abre a Bíblia, no livro de Gênesis, leia ali aquele livro de Gênesis, aquelas palavras ali não é as palavras de Moisés. Aquelas palavras são as palavras de Deus, que ele ditou para Moisés, e Moisés escrevia. Deus falava, e Moisés ouvia e escrevia. E assim, nós vamos observar que tivemos os profetas no Velho Testamento, e o Novo Testamento, Deus veio para cumprir o Novo Testamento, e ele fez o Novo Testamento um cumprimento, uma consumação. O Velho Testamento, Deus veio para cumprir o Velho Testamento, ele fez ali uma consumação no Velho Testamento, ele recopilou, isto é a verdade, por meio de cumprir a sua própria palavra, que era a lei que ele tinha dado através dos profetas do Velho Testamento. Porque nenhum homem poderia cumprir a lei. Ninguém tinha condição. Então, somente o autor da lei é que poderia cumprir, e este foi Deus. O Novo Testamento, ele iniciou o Novo Testamento em sua própria vida, aqui na terra. O próprio Senhor, ele iniciou o Novo Testamento. E morreu, foi sepultado
naquela manhã de ressurreição, ele ressuscitou, subiu aos céus e voltou na forma do Espírito Santo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Simplesmente ele mudou de ofício. Ele mudava de ofício. Você entendeu? Quando Deus tirou Israel do Egito, ali era Deus sobre todos, naquela coluna de fogo, à noite, e Deus sobre todos, naquela coluna de nuvem, de dia. Isto era a verdade. Quando Deus usou os lábios do profeta Isaías e predisse que um filho nasceria, e o seu nome seria o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, aquele profeta já estava mostrando que Deus ia sair do ofício daquela coluna de fogo, daquela nuvem, que era Deus sobre todos, entendeu? E ele ia entrar no ofício da paternidade de filho. O mesmo Deus, não outro, o mesmo. E por isso que ele disse através dos lábios do profeta Isaías. E nós vamos observar que quando esse menino nasceu, como ouvimos ontem, do ventre da Virgem, aquilo dali era exatamente o Filho de Deus que estava sendo manifestado, que era o Emanuel, Deus conosco. Ali estava Deus revelando-se, dando a manifestação de um Pai sobre, o Pai, Deus conosco, na paternidade de Filho, ali em Jesus. Aquele corpo chamado Jesus era a casa, era o templo, aonde o próprio Pai, que era o Espírito Santo, que gerou aquele corpo no ventre da Virgem, entrou naquele corpo, o mesmo que estava na coluna de fogo. Israel não via a coluna de fogo. Quem via era Moisés, o profeta. Israel estava suposto a seguir Moisés, o profeta, o que ele dizia para eles. E Moisés estava suposto a seguir a Deus, o que Deus dizia para Moisés. Vejam. E quando Jesus nasceu, ali era a paternidade de filho. O que o pai estava expressando? O amor de pai que estava nele, era um atributo dele. O amor de pai era um atributo de Deus que ele já tinha nele para expressar, para mostrar ao filho que ele tinha um amor de pai daquele filho. Quando Jesus nasceu, ali estava então o próprio Pai, entrou naquele corpo chamado Jesus, e ali ele usou aquele ofício de Deus conosco. Deus conosco. Você entendeu? Aquele mesmo Deus que criou os céus, criou a terra, criou todo esse universo, que eles ouviam a voz dele, ouvia os trovões, relâmpagos, raios e tudo mais, agora estava ali com eles. Você entendeu? Feito carne, Deus mesmo. Feito carne. Agora, qual era o propósito de Deus vir fazer-se carne? Qual seria? Era para salvar uma onça,
um leão, um elefante. Não. Não era isso o propósito de Deus em fazer-se carne. Quando ele se fez carne, o propósito dele era salvar aquele que havia perdido, que era os seus filhos. Você entendeu? Não foi a natureza, não foi os pássaros, não foi os bichos, não foi a árvores que pecou. Quem pecou foi os seres humanos. Era cada filho que ele tinha aqui na terra, é que estava apartado dele. Cada um de nós que aclamamos ser filhos e filhas de Deus, estávamos como uma folha seca, que havia se perdido a vida, e estava apartado da árvore, caída aqui, a árvore da vida, que é Cristo. E ele queria trazer de volta para ele. E quando ele veio aqui fazer-se carne, você vai ver que ele veio como um cordeiro. Um cordeiro. Por que ele veio como cordeiro? Ele veio como cordeiro porque o cordeiro é para sacrifício, é para morte, é para morrer, é para derramar o seu sangue. Ele veio como cordeiro, ele veio como profeta dos profetas. Ele não era só um profeta, ele era profeta dos profetas. Ele era aquele que falava na boca dos profetas. Falou na boca de Moisés, ditou o Velho Testamento para Moisés, os 5 primeiros livros. Falou através de cada profeta do Velho Testamento. Era ele mesmo. Por isso que você vai ver em São João, está escrito lá em São João na sua Bíblia, no capítulo 14, o versículo 6. Ele dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu lhes pergunto, qual o homem que tem condição de dizer para um outro homem: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Qual é o homem que tem condição de fazer isto? Nenhum homem tem. O seu estado é deplorável. A sua condição é horrível. Ele está em uma situação que dá pena. Ele é uma velha folha seca, apartado da árvore da vida. Ele foi concebido em iniquidade, formado em pecado, veio ao mundo falando mentira. Ele é um mentiroso por natureza. Você entendeu? É isto que todos nós somos. Mas este daqui não. Ele não veio assim. Como eu disse ontem, ele foi gerado no ventre da Virgem pelo poder da palavra falada. O próprio Espírito Santo criou nele o pólen masculino e o pólen feminino. A hemoglobina, o óvulo. Deu ali, criou tanta natureza divina, a vida, como também o óvulo, pela palavra falada. Não foi através de sexo. Então, quando aquele menino foi gerado no ventre da Virgem, ele não poderia ser outra coisa, a não ser o Emanuel, que é Deus conosco. Por isso que o próprio salmista Davi, cheio do Espírito de Cristo, falando na sua boca,
ele disse estas palavras, que Deus não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção, e nem a sua alma no Hades, mas que Deus ressuscitaria no primeiro dia da semana. E você sabe que aquele corpo de Jesus é santo. O corpo de Jesus é santo. Jesus, quando ele foi ali diante do profeta João Batista para ser batizado por ele, ele não foi para batizar para perdão de seus pecados, não. Ele não tinha pecado. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Ele foi ali para cumprimento da palavra, porque ele era a palavra e ele tinha que cumprir toda a palavra. Isso é verdade. Por isso que quando aquele profeta fitou os dois olhos em Jesus, ele replicou, ele disse para ele: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado? E Jesus diz: por agora importa que toda a escritura seja cumprida. E aí então o profeta consentiu batizar ele. Ele foi batizado para cumprir toda a escritura, porque ele é a própria escritura. Ele é a própria Bíblia, ele é a própria palavra. Ele não pode de maneira nenhuma desperdiçar um ponto, uma vírgula de sua palavra. E ele então cumpre toda a palavra. Não é mesmo? Eu quero que vocês tenham paciência comigo, né? E fiquem sentados e aguentam aí. E eu vou simplesmente, eu não vou gritar, eu vou só falar. Então vejam bem. Ele veio exatamente ali. Ali estava Deus, o próprio Deus, pescando com aqueles discípulos, andando naquele barco ali, para lá e para cá com eles, andando naquelas estradas, comendo com eles, dormindo com eles, e fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Quem pode? Qual homem que pode fazer isto? O homem não tem condição, meus amados, de curar nenhuma gripe. Quanto mais chegar a um ceguinho de nascença, com 33 anos, que é cego, e dizer para ele: o que quer que eu faça? Ele diz: que eu veja, Senhor. E passar as mãos sobre os seus olhos e dizer: veja. E o ceguinho enxergar. Vê? Aquele que estava ali, cego, chegou e disse para ele: Senhor, eu nunca vi um fariseu abrir o olho de um cego fazer um milagre. Criou em Jesus. E Jesus foi ali, cuspiu no chão, fez um lodo ali, aquele ceguinho só tinha só mesmo os dois buracos dos olhos. Só a coisa mais horrível. Já era horrível. E Jesus ainda cuspiu no chão e fez uma laminha e foi lá com o dedo, passou dentro daqueles dois buraquinhos do olho dele. E diz: leva lá no porto de Siloé, lava o rosto dele para ele enxergar. Agora, você vê aí muita gente, né, querendo ir lá pegar água, diz que é a água santa do porto de Siloé. Diz que é a água que, o tanque de Siloé, que é santa. Que água que é santa? Você tem que obedecer o que o mestre diz. Ele não se agrada em sacrificar, ele se agrada em obedecer. Não é a água que faz você enxergar, como fez aquele ceguinho enxergar, e aí diz que é a água santa. E arruma lá uma garrafinha e ora ela e vale tantos reais, que é a água santa, milagrosa. Que facatrua, irmãos. Isso não é Bíblia, isso não é a palavra.
Jesus direcionou para nós foi isso daqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando nós tomamos Deus em sua palavra, ela causa um efeito nas nossas vidas. A sua vida muda. Você é um homem transformado, você é uma mulher transformada. Olha, se você diz assim, eu tenho prazer de fazer isso aqui, eu tenho prazer de fazer isso dali no mundo, eu tenho prazer. Você não sabe o que é prazer. A palavra prazer é delícia. Você não sabe o que é prazer. Prazer é você ouvir a palavra de Deus e obedecer. Aí Deus enche você com toda a sua delícia. E você vai ver que esses prazeres momentâneos do mundo, isso desvanecerá na sua vida. E o gozo do Espírito Santo tomará lugar no seu ser. Deus te encherá com o Espírito Santo. A vida de Deus entrará em seu ser, como entrou em Jesus. Deus criou aquele corpo chamado Jesus, foi para morar nele. Por isso que ele disse, ninguém vem a mim, se não for através de meu Pai. É Deus que se aproxima de você. É Ele que chega até você e traz a Jesus Cristo. E ele disse, todo aquele que o Pai entregará nas minhas mãos, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu lhes dou a vida eterna. Por quê? Ele disse, ele me deu, eles são meus. Eles são a propriedade exclusivamente minha. Eles me pertencem. O Pai me entregou. Você vê? Bem, então você vai ver que nenhum homem tem essa condição. E então Jesus era quem? Deus mesmo. Ele era cordeiro, ele era ovelha, ele era profeta. Ele era a primeira ovelha da velha mãe ovelha Maria. Era Jesus. Ele era o profeta, não um. Ele era o profeta. Um profeta era Moisés, um profeta era Paulo, um profeta era Lutero, Jeremias, etc. Mas ele era o profeta dos profetas. Ele era o Emanuel, ele era Deus conosco. Ele estava simplesmente manifestando esse ofício de filho naquele corpo com esse propósito. Ó, Deus é espírito. Deus não tem carne. Deus não tem osso. Deus não tem sangue. Ele é espírito. E ele sabia que para nos comprar de volta, ele não poderia nos comprar com ouro e nem com prata. Ele tinha que nos comprar com seu próprio sangue. E para ele manifestar e expressar essa compra através do seu sangue, ele tinha que formar um corpo de carne, de osso e de sangue. E ele então criou seu próprio corpo. Ali estava Jesus, o próprio Deus. O próprio Deus. Quando eles batiam nele, aquilo dali ele estava batendo no Emanuel, Deus conosco. Isto é a verdade. Deus teve que descer a zero. Desceu nas profundidades mais escuras que ele poderia descer para redimir o homem e tirar o homem lá de dentro do pior buraco, do pior atoleiro que Satanás lançou, que era chamado pecado. Pecado. A pior
água mais barrenta, mais suja, mais imunda, que Deus está te afogando, é essa água chamada pecado. O rio do pecado, que você está mergulhado nele e não sabe que Deus, ele desceu aqui e deu para você uma corrente ou uma corda para você apanhar e assegurar nela e sair de dentro desta água, desse afogamento que está matando a sua alma. Está morrendo aos pouquinhos. Ele deu para você uma corda para você segurar. Ele faz isso. Essa corda, ela é chamada a corda do amor divino, que você amarra em volta do seu coração pela fé. E Deus te puxa dali de dentro, te coloca na praia e aí te posiciona na palavra. Não em um credo, não em um dogma. Não num sistema do homem, não na igreja do homem, não. Na palavra. Depois que ele te coloca na palavra, você sabe o que ele faz? Aí ele vai tirar de você a água do mundo, que é o mundo. Tira de você. E faz em você um trabalho. Por meio de quê? De sua própria palavra. A palavra é Deus, a palavra é Cristo, a palavra é o nosso sumo pastor. Por isso que o salmista disse no seu salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitado me fazem verdes pastos e guia-me mansamente nas águas tranquilas e refrigera minha alma. E prepara perante os meus inimigos uma mesa. Vejam, uma mesa. E unge-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Desse jeitinho que ele faz com cada filho. Aqui está uma mesa branca. Não é essa mesa, não. É a mensagem que você está ouvindo. É a palavra de Deus. Ela é uma mesa branca com toda iguaria de alimentos, aonde você pode comer com a sua alma, com o seu espírito, e aí isso daí traz sobre você uma edificação espiritual, que te leva a deixar tudo que é errado para trás. Aí você diz, como disse Paulo: deixando os pecados e as coisas erradas para trás, e prossigo o alvo da minha soberana vocação, que é Cristo Jesus. Aí, quando nós chegamos a este lugar, então, nós somos um verdadeiro filhos. Deus fez uma compra. Ele te comprou. Ele te redimiu. Ele pagou um preço pelos seus pecados. Você não tem mais necessidade de ficar alimentando a sua alma dessas coisas nojentas, de bebidas, de cigarro, da eugia, das modas, dos prazeres momentâneos. Não, agora você pode dizer assim: a minha alma, ela é uma alma restaurada. A minha alma é a alma de Cristo. Eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu agora não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Olha, amados, a nossa vida aqui, olha, se você fosse viver 300 anos, não é nada ainda comparando com o que Deus tem preparado para nós. Quanto mais que você vive 80 anos,
90 anos, já é com um corpo cheio de enfado, cansaço, já está pedindo que a morte chega, porque não está mais suportando. Essa é a vida que vivemos aqui na terra. Quando Deus tem algo muito maior para nós. Por isso que ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele tem vida eterna, é Deus quem disse. Você quer fazer uma prova? Quer fazer um teste? Entre nisto, toma isso pela fé e chega no lugar que ele quer que você chegue, que você vai ver as coisas tomar lugar na sua vida. Tudo mudará em você, em torno de você. Você será a pessoa mais abençoada que pode existir sobre a face da terra. É você, não é fulano, não é ciclano, é você que tem essa bênção, não as bênçãos, a bênção, que é aquela que produz as bênçãos para você, que é o próprio Espírito Santo na sua vida. Aí você diz, pastor, como é que eu adquiro isso? É unindo a igreja? É colocando o meu nome no livro da igreja? É gritando? É pulando? É falando em línguas? É profetizando? É curando os enfermos? Fazendo milagres, prodígios? É ressuscitando os mortos? Não, não é assim que você ganha essa vida eterna. Não, você ganha por meio de uma obediência. É assim que está escrito na palavra de Deus. Deus disse isto em Atos, capítulo 5, verso 32. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus dá para aqueles que lhe obedecem. Uma obediência à palavra de Deus nos dá direito ao Espírito Santo. E quando nós recebemos esse Espírito Santo, nós recebemos, é um selo nas nossas vidas. É uma obra consumada. É algo que Deus fez para você e consumou isso na sua vida. Concretizou, dizendo assim, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, do jeitinho que ele fez com seu próprio filho Jesus. Quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, veio o Espírito Santo como no símbolo de uma pomba. E do céu desceu aquela voz, este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido em habitar. A ele ouvirei tudo o que disser. Vê? Do mesmo jeitinho, quando nós obedecemos a Deus, olha, você fica sabendo, quando um pai tem uns filhos, vamos dizer assim, como muitos filhos, ou um filho, seja lá quantos for, e ele tem aqueles filhos, e aqueles filhos são obedientes àquele pai, aquele pai tem prazer naquele filho, não é mesmo? Ele tem prazer, ele chega e apresenta aquele filho e fala assim, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha. Por quê? Ele tem prazer porque sabe que ele é obediente. Ele tem pudor. Ele tem uma postura de um filho verdadeiro. Um comportamento excelente. Aquele pai tem prazer de apresentar aquele filho. O que aquele filho não faz ele passar vergonha. Assim também é Deus com nós, ou conosco. Quando nós tomamos Deus em sua palavra e obedecemos, ele dá tudo para você. Você sabe que ele disse assim na sua palavra, olha, ele dá tanta confiança em cada um de nós, que ele disse assim, aqueles a quem vós perdoardes, será perdoado. Aquele a quem vós retiverdes, será retido. Vê? Agora, é claro,
Você tem que entender estas coisas. Hoje em dia, as igrejas, ou a igreja, ela faz do seu sacerdote estas coisas, ou o sacerdote toma para si esta palavra e diz assim, que aquele que ele perdoa está perdoado, e aquele que retiver está retido. Não é assim. Ele fala espiritualmente. É espiritualmente que ele fala. Você entendeu? Como? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se é que ela ouve, o que lhe falta é só crer. E quando você crê e aceita ele gostosamente com seu Salvador, ouve a sua palavra, compuje-se em seu coração. E ali dentro você sente a sua miséria, você sente os seus pecados, a sua necessidade por Deus. O que você faz? Porque ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou, Deus não muda. Ele continua do mesmo jeito. As mesmas palavras que ele falou com aquele ladrão, quando ele diz, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Com essas mesmas palavras que ele falou com ele, ele fala para qualquer pessoa que na verdade ama ele, aceita ele e o crê. As mesmas palavras que ele falou para aquela Maria pecadora, que ela chegou aos seus pés, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, não cessou de dar ósculo santo em seus pés, pegou um vidro de alabastro mais caro que poderia ter, comprou, chegou ali, ungiu ele com aquele perfume cheiroso, e ele disse, mulher, muitos são teus pecados, mas todos são perdoados. Com estas mesmas palavras, ele fala a cada um de nós que ama ele, crê nele e aceita ele gostosamente como Salvador individual de sua alma. Vocês já lembram quando o apóstolo São Pedro estava pregando aquele discurso? 15 minutos. Para 10.000 almas. Quase 3.000 almas compungiram em seus corações. O que eles fizeram? Eles vieram a Pedro e os demais apóstolos e disseram, varões irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? Eles ouviram a palavra de Deus. Aquilo desceu na alma deles. E então Pedro, tomando a palavra, disse, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto Deus, o vosso Senhor, chamar. Vejam bem. Quando ele diz, essa promessa diz a vós os judeus, a vossos filhos dos judeus, e a todos que estão longe, gentios e judeus, e quanto o Senhor vosso Deus chamar. Aí está, esta é a verdadeira palavra e a resposta de um pregador que na verdade ama a Deus, tem a visão do Espírito, a revelação da palavra. Correto? É a forma correta que ele tem deixado para cada um. Quando chega a esse lugar, a esse denominador comum de ser salvo. Vocês vão encontrar que o próprio Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, em São Mateus capítulo 28, verso 18, e o verso 19 e o 20, ele disse assim, todo o poder do céu e na terra foi entregue nas minhas mãos. Portanto, ide, fazei discípulos todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar estas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Foi o que ele disse. Você vai observar que ali não houve nenhum batismo. Ali houve uma ordem para batizar no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como se explica isto? Fosse como se você pegasse vamos dizer assim, você pegasse um livrozinho que estava escrito assim: Maria e José cresceu e mais na frente se conheceu, casou e foi feliz. Bom, você só lê aquilo dali? Não, você tem que pegar o livro todinho para conhecer como foi a vida de José e de Maria, para você entender por que eles foram felizes. Não é mesmo? Ah, agora eu estou sabendo como é que ele foi, por que eles foram felizes. É por causa disso aqui, assim, assim, assim. Porque você leu toda a história. Assim também é o batismo. Se você ficar só ali naquela ordem, Pai, Filho, Espírito Santo, e fazer só aquilo dali, você não sai daquilo dali, não vai para canto nenhum. Você só fica parado ali, porque aquilo dali não é um batismo, aquilo foi uma ordem. Ele mandou batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então o que você tem que fazer? Nós temos então que conhecer agora e buscar um conhecimento para saber qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho e qual é o nome do Espírito Santo para nós ser batizados. Outra ilustração, foi como nós pegássemos aqui, estamos aqui, vamos dizer assim, eu diria para vocês, vamos ao restaurante? Vamos ao restaurante, eu vou pagar uma janta, ou vou mandar pagar uma janta lá para todos nós, lá no restaurante. E todos nós fôssemos lá no restaurante, e chegasse lá na hora, eu dissesse para, vamos dizer, se eu dissesse para o irmão aqui, irmão Gilene, ô irmão Gilene, vai ali no caixa e paga a conta no nome do nosso presidente da República. E ele fosse colocar lá no cheque, presidente da República, só falando o que eu disse para ele. Será que o caixa recebia? Ora, nós somos cidadão brasileiro. Inclusive, está incluído o próprio presidente. Nós conhecemos o presidente e sabemos qual é o nome dele. Aí eu mando lá, preenche um cheque lá no nome do presidente da República. Aí você colocaria lá, presidente da República. Sabe o caixa recebia? Não, o caixa não recebia. Ele perguntava, qual é esse nome? Isso aqui é nome? Presidente da República? Eu conheço o presidente da República, ele chama Jair Messias Bolsonaro. Você colocou aqui presidente da República? Você entendeu? Então, você tem que pagar a conta lá no caixa, aí colocando lá, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o presidente da República, porque ele é um cidadão brasileiro, e eu também sou, todos nós somos, e conhecemos o seu nome. E aí, então, ele não perguntaria nada para você qual era o nome do presidente, porque estava ali, Jair Messias Bolsonaro. Do mesmo jeito, Jesus mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não pergunta nada, porque sabe que o nome dele não é Pai, o nome dele não é Filho, o nome dele não é Espírito Santo. Não é que é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo verdadeiro, genuíno da Bíblia. Por isso que quando Jesus estava debatendo com aqueles fariseus, não queria aceitar o nome dele. Ele disse para eles bem assim, eu vim em nome de meu Pai, vós não aceitais. Quem era o Pai de Jesus? Bem, se Pai for nome, e o Espírito Santo for nome, então Jesus teve dois pais. Não é mesmo? Ele teve dois pais, porque se Pai é nome, e Espírito Santo é nome, então Jesus teve dois pais. Não, o Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, eles são atributos para um nome, ou título para um nome. Mas o nome é, Pai é Senhor, Jesus é Filho, e Cristo é o Espírito Santo, uma pessoa ungida, ele é o Cristo.
Por isso que ele falou ali para aqueles fariseus: eu vim em nome de meu Pai, vós não aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, esse vós aceitareis. Você sabe qual seria o nome que ele falou? Agora lembra-se que eu disse, Jesus ele não era simplesmente um profeta, ele era o profeta. Ele era o próprio Emmanuel, Deus conosco. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é infinito. Ele é Deus. Você pode ver que ninguém precisava falar nada com ele. Ele já sabia o que você ia pensar. Ele sabia qual era o pensamento que estava na sua mente. Ele sabia o que estava passando no seu coração. Vocês já lembram quando ele estava tendo aquela reunião, como nós estamos tendo aqui, na casa? E aí então estava aqui, ia ser aquela multidão de gente, gente lá fora, gente aqui dentro, e não podia chegar a Jesus. E lá vinha lá os parentes com um determinado homem, um ressecado numa maca, e eles queriam chegar a Jesus, para Jesus dar a cura para aquele homem. E eles olharam, não olharam, viu para cá, virou para lá, e falou: como não fazer? Para descer, nós temos que chegar lá nos pés de Jesus. Aí o que eles fizeram? Subir lá em cima do telhado e abriram a telha. E desceu o aleijado na maca, diante de Jesus. Quando desceu ali, Jesus olhou para o aleijado. Ele estava com os olhos enfitados nele, deitado numa maca. Jesus olhou e viu que ele tinha fé suficiente. Jesus disse: filho, perdoados são teus pecados. Quando ele falou assim, aqueles fariseus que estavam ali na reunião dele, no coração deles, eles pensaram no coração deles, e disseram assim: que blasfêmia! Um homem perdoar pecado? Onde já viu isso? E Jesus discerniu os pensamentos do coração deles, disse: por que presumais em vós mesmo, dizendo blasfêmia? Um homem perdoar pecado? Ele diz: qual é mais fácil? É dizer: filho, perdoado está o teu pecado, ou dizer: pega a tua cama, joga as costas e vai embora? Ele diz: qual é mais fácil? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele disse: eu vos digo, filho, levanta-te, toma sua cama e vai embora para casa. O ressecado, o aleijado, sei lá, levantou daquela cama, jogou nas costas: dá licença, deixa eu passar. Isso é Deus. Ele não era um segundo Deus, ele era Deus mesmo. O próprio Deus. Se você tem condição e essa visão e essa fé para aceitar ele dessa maneira, você será o homem mais feliz, a mulher mais feliz. Você receberá a vida eterna. Isto é a verdade. Mas não fique aí pensando que essas coisas não. Então, você vai ver então que ele era o mesmo Deus. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, andando aqui conosco. E ele que disse para eles: eu vim em nome de meu Pai. Quem era o pai dele? Era José? Não. Vocês já lembram que eles perguntaram assim: cadê teu filho? Ele disse: ele está cuidando do serviço dele. Aí ele disse: mas como? Eu não estou vendo ele aqui? José era marceneiro. Jesus estava pregando o evangelho, pregando a palavra. Vocês recordam que quando Maria, ela estava na festa dos tabernáculos em Jerusalém, e Jesus tinha 12 anos nessa época. Ele era um menino de 12 anos. Maria, José e os irmãos de Jesus estavam na festa. Quando acabou a festa, que eles iam embora, eles pensaram que Jesus estava com eles. Eles estavam enganados. Eles pensavam que Jesus estava com eles. Chegou uma caminhada de um sábado, deram conta que Jesus não estava.
estavam naquele desespero. Chegaram de novo no tabernáculo ali. Jesus estava lá dentro, no meio dos doutores. E lá veio um mensageiro dizendo aqui para ele: ó, teu pai, a tua mãe, teus irmãos aí fora estão à tua procura. Ele olhou bem sério para eles assim e disse assim: meu pai? Minha mãe? Meus irmãos? Ele disse: olha, para que saibais, o meu pai e minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Esses são os meus irmãos. Esses são os meus parentes. O que ele estava fazendo? Ele estava corrigindo Maria, que uma vez tinha predito que Jesus era filho de Deus, e estava agora atribuindo a paternidade do Espírito Santo a José e Maria. E ele estava corrigindo. Por que ele estava corrigindo? Porque ele é a palavra. E a palavra corrige em tudo que um filho está errado. E Jesus nunca chamou Maria de mãe. Você vai ver ele na Bíblia dizer bem assim para ela. Quando ele estava lá sendo crucificado, o que ele fez? Mulher, eis aí o teu filho. Apontou para João. Mulher, eis aí o teu filho. Essa é a maneira. Hoje eles chamam Jesus filho de José. Jesus filho disso, filho daquilo. Não. Ele era Deus mesmo. Você já viu Deus ter pai? Deus ter mãe? Deus ter isso, ter aquilo? Deus não tem, ele é infinito, ele é eterno, ele não tem princípio e nem fim de vida. Não há nenhum documento que ele uma vez nasceu. Vai, busca a genealogia dele para ver. Ele nunca nasceu, ele é Deus mesmo. Um dia Filipe, o seu próprio discípulo, chegou a ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Diz Filipe, tanto tempo o Pai estar convosco, Filipe, e não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, Filipe. Então, irmãos, você sabe o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? Revela essas coisas para nós. Revela! Você sabe que você não tem salvação por unir a uma igreja, ou simplesmente pertencer a uma religião, ou porque o papai é crente, a mamãe é crente, você é salva. Não, não, não. Não pense assim. Você tem que ter uma experiência como o papai teve. Você tem que ter uma experiência como a mamãe teve, como aquele filho teve, direto com Deus. Deus tem que revelar-se a si mesmo a você. Não porque alguém diz, mas é porque Deus falou com você. Quando ele chegou diante dos seus discípulos, ele perguntou para os seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí um dizia: tu és Jeremias. Outro dizia: tu és um dos profetas. Outro dizia: tu és Elias. Nenhum deu resposta para ele. Sai em São Mateus 16. Aí ele virou para Pedro e disse: e tu, quem diz ser o filho do homem? Aí o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não tu revelou a carne. Tu não foi consultar Anás, tu não foi consultar Caifás, tu não foi no seminário lá para saber quem que eu era. Mas o meu Pai, ele revelou a você isso do trono. Por isso eu te digo, tu não serás chamado Simão Bar-Jonas, mas sim Pedro, pequena pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejam. Agora não foi sobre Pedro que ele edificou a igreja. Ele edificou sobre a revelação que Pedro recebeu na glória do trono. É esta que cada um de nós temos que receber para podermos ser salvos. É Deus que tem que te revelar. Aí a Bíblia, para você,
ela não é mais um minto, algo imaginário, e nem tampouco velado. Deus desvela ela, porque Deus é a sua própria palavra. Ele é a sua própria palavra, ele revela a você a sua palavra. E quando Deus entra em você, o que sucede? Aí então você está apto para isso daqui que nós lemos. O espírito e a esposa dizem: vem. O espírito e a esposa. Ele não diz o espírito e o esposo. Ele diz o espírito e a esposa, porque o espírito é o próprio Pai, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Em quem? Na esposa dele. Quem é a esposa dele? É a sua igreja noiva, nascida de novo. Ela nasceu da palavra, não de um credo, não de um dogma, não de uma religião, não de uma denominação, não de um sistema humano, mas da palavra de Deus. Foi o que disse Jesus para aquele rabino, aquele mestre, aquele homem inteligente. Ele era um doutor em divindade, ele era um PhD, LLD, chamado Nicodemos. Ele era um homem muito conceituado na sua denominação, na sua igreja. Ele era um fariseu de fariseu. E a sua igreja odiava Jesus. A sua igreja chamava Jesus de príncipe dos demônios, Belzebu, filho ilegítimo, bastardo. E Nicodemos cria em Jesus debaixo de 7 capas. E para não escandalizar a sua igreja, ele foi ter com ele à noite, para que ninguém visse. E de repente, quando ele foi, que ele chegou lá, aí disse assim: mestre, Rabi, eu vejo que tu és enviado de Deus, e que nenhum homem faz o que tu faz, a menos que o Deus do céu esteja com ele. Jesus, sabendo o desejo do coração de Nicodemos, ele foi e disse para Nicodemos essas palavras: na verdade, eu vos digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino dos céus. Ele queria aquilo dali para ele. E você só tem isso quando você nasce de novo. E Nicodemos não era nascido. Agora você faz um quadro aí. Faz um quadro. Se Nicodemos, um homem como era ele, ilustre, nobre, com todo aquele conhecimento intelectual, científico, teológico, ele era fariseu de fariseus, não entendeu o palavreado de Jesus. E eu pergunto: e esses que estão por aqui? Porque Jesus disse para ele isso. E quando Jesus disse para ele, ele replicou de volta para Jesus: mestre, como pode um homem de avançada de idade tornar no ventre da mãe nascer de novo? Que coisa! Você vê o que é uma mente humana? O que é uma mente carnal? Jesus disse para ele: não é nascer da carne e do sangue, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Não te maravilha isso de eu ter dito estas coisas? Deve nascer de novo, Nicodemos. Ele disse: o vento sopra para onde quer, vai para onde quiser, vem, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você ouve a sua voz. Ele disse: assim também é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Todo filho. Você não sabe o que está acontecendo, mas você crê e confia, porque tem uma ação dentro de você. Algo mudou a sua vida, você foi transformada, você foi mudada. Então você sabe que alguma coisa aconteceu. E você está em direção a um caminho que você nunca caminhou. Você está caminhando no caminho da glória, que é Cristo, a palavra. Isto é verdade. Então, esta é a coisa, amados. Quando nós recebemos esta revelação, nós simplesmente cumprimos a palavra. E Deus, através de você, simplesmente vai acrescentando na sua vida fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal.
Sela você com essa coisa tudo dentro de você. Essas bênçãos. E você passa a ser um homem abençoado e uma mulher abençoada. Amém? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino 144. Querer e observar. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ó inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, para maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, se o consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Deus tem dito que buscai as Escrituras e procurais nela, porque você encontrará nela a vida eterna. Não buscar a igreja, a Bíblia é a palavra de Deus. Examinai tudo e retedes o bem. Isto é o que disse o Senhor. A palavra, a nossa eternidade está na Bíblia. Deus nos abençoe, Deus nos guarda, Deus nos protege e Deus nos livra de todos os males. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.